Produtor rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Olá, o nosso Fox Colóquio de hoje com o Dimas Barreira, que é presidente do Sindiônibus de Fortaleza. O futuro e os desafios do transporte coletivo em Fortaleza. É o tema. Poucos setores refletem tão diretamente os dilemas de uma cidade como o transporte público. E em Fortaleza, os desafios são monumentais. Queda no número de passageiros, aumento dos custos operacionais, envelhecimento da frota, pressão por sustentabilidade, insegurança, trânsito cada vez mais caótico e, sobretudo, a difícil equação de conciliar tarifa acessível com qualidade do serviço. À frente do setor está Dimas Barreira, administrador, presidente executivo do Sindiônibus, conselheiro da NTU e diretor da CNT. Dimas comanda desde 2010 a Autoviação São José, uma das principais empresas de ônibus da capital cearense. Formado em administração, com especialização em governança corporativa, carrega a experiência de quem transita tanto pelas trincheiras operacionais quanto pelos fóruns estratégicos nacionais e locais. Nesta conversa, Dimas fala, sem rodeios, sobre os impasses, os caminhos possíveis e os riscos que Fortaleza corre se não encarar de frente e, imediatamente, a necessária transformação do seu sistema de transporte coletivo. Uma conversa sobre cidades, escolhas públicas e o futuro que já não cabe mais ser adiado. Dimas, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso Fox Colóquio. Tá? E eu começo com uma questão que não deixa de ser curiosa, né? Nós temos funcionando dentro desse sistema de transporte coletivo algo que só Fortaleza tem, né? Que é um sistema de ônibus por demanda. Poderíamos aqui tratar popularmente como uma espécie de Uber do ônibus, né? Uber do sistema. Como é que está esse sistema hoje, Dimas? A gente pode até colocar uma foto desse tá aí, é o modelo, né? Do Top Bus, que roda aqui em Fortaleza e é uma novidade, só tem aqui em Fortaleza e queria saber como é que está, Dimas. Fábio, primeiramente, muito obrigado. É um privilégio poder estar aqui com você, a gente trocar uma ideia, usufruir aqui da sua audiência qualificada. E começou com um bom destaque, né? O TOP é uma característica realmente que só Fortaleza tem hoje no Brasil, né? Você tem algumas iniciativas tentando se assemelhar em cidades muito pequenas e iniciativas muito pequenas, isoladas, mas a gente tem aqui em funcionamento desde dezembro de 2019. A gente fez o lançamento em dezembro de 2019. Eu costumo dizer, numa brincadeira meio nefasta, que quando a gente estava lançando o serviço, não sabíamos que do outro lado do mundo estavam lançando um vírus. E a gente lançou um serviço coletivo, que esse é o diferencial dele, vou comentar, num momento em que haveria lockdown, isolamento, né, e diminuição do convívio coletivo. E a gente sofreu muito, porque era uma iniciativa com altíssimo risco, a gente fez considerando esse risco conscientemente, e enfrentou uma resistência muito grande, né? Era um serviço que estava se desbravando, estava desbravando um novo serviço e ele enfrentou essa resistência logo no início. Então, resistência de que tipo? As pessoas não queriam dividir espaços. Então, por incrível que pareça, naquele momento, aí, né? O que a gente tinha crescido de dezembro a março despencou mais do que o próprio transporte coletivo no auge da pandemia. O transporte coletivo chegou a ter queda no pior momento da ordem de 80% de redução de demanda, e o TOP reduziu ainda mais do que isso, para a demanda que a gente tinha acabado de conquistar, né, que estava abrindo esse espaço ainda, ela ainda teria crescido mais naquele momento. A gente chegou, inclusive, a operar um bom tempo com ele individual, para poder tentar fazer frente, ele tinha essa capacidade, a gente então alterou o aplicativo e operou individual um tempo para fazer frente à demanda daquele momento, né? Mas, enfim, o TOP, era uma iniciativa, a gente iniciou com 8 sprinters, que são esses, a gente chama de um conceito de ônibus super leve, né? Ele é um veículo teto alto, você consegue andar em pé dentro dele, climatizado, câmera de segurança, tomada USB, Wi-Fi. Então, era um diferencial de qualidade, tentando atender a essa demanda que buscava essa modernidade, né? Que a gente se adaptou a usar, que é justamente o smartphone, né? Os telefones celulares com computador, né? Essa convergência. Então,
ele procura fazer parecido com as plataformas que a gente está acostumado individuais, né? Ele não tem horário, não tem uma rota pré-estabelecida, e você chama pelo aplicativo, e a gente foi adaptando ao longo desse tempo. É uma plataforma internacional que a gente comprou, é uma plataforma, chama Via, que a gente adquiriu, contratou, na verdade, para nos prestar esse serviço. Ela é uma plataforma israelense, hoje sediada nos Estados Unidos, tem centenas de cidades no mundo todo. A última vez que eu via, já há algum tempo, tinha mais de 500 cidades, e a diferença é que ela é coletiva. Aí o que a gente apresentou? O top seria o serviço sob demanda, que ele tem alguns diferenciais ante os individuais que a gente está acostumado. Os diferenciais são, ele é ambientalmente, coletivamente correto. Né? Ele é coletivo, então ele tem muito melhor uso, redução de emissões e muito melhor uso para a cidade, garantir fluidez na cidade, etc. São 13 assentos cada veículo, pode vender em cada viagem. Você tem segurança, motoristas treinados, contratados, com CLT, né, devidamente registrados, com a sua carteira de trabalho registrada, empresas com décadas, todas elas com décadas de existência, empresas tradicionais da cidade, ou seja, se tiver qualquer problema civil, você tem alguém para buscar. Você tem o respeito, eu chamo sempre atenção para isso, por quê? O nosso aplicativo, ele não tem a mesma capacidade de te dar uma oferta de viagem muito rápida, muitas vezes. Se tiver um pouco mais de demanda, ele vai demorar um pouco mais, porque eu não tenho milhares de veículos à disposição. Mas eu tenho o seguinte, o tempo que eu te disser é o tempo que ele vai chegar. Eu não tenho mentirinha. Eu não vou, por exemplo, para você ter uma ideia, em horários de pico chega a 20 minutos de espera. Mas 20 minutos são 20 minutos. Não é 20 minutos para ser 40. Não é 5 minutos, quando eventualmente for 5 minutos, que acontece, para ser 15. A compreensão do usuário quanto a isso é rápido, né? É rápido. Ele começa a se antecipar, né? Eles aprendem. Programar, Os nossos clientes, eles são todos muito recorrentes e eles se programam. Né? E a outra coisa é preço. Você tem uma variação de preços em determinados horários, mas isso é tudo previsto. Não vai ter acontecer uma super demanda por qualquer motivo, de repente a viagem que era R$30 ficou 100. Isso não acontece. Né? O nosso ticket médio é em torno de R$20, um pouco menos. E aí ele tem algumas formas de ser coletivo. Só para explicar esse conceito, que acho que é importante que as pessoas entendam. O que o top faz? Dentro da área que ele atende, se eu chamar uma viagem e estabelecer aqui ponto A, B, ele vem e me busca, no começo você tinha que caminhar para a esquina, hoje não mais, ele te busca na porta, e eu vou para um destino. E alguém mais chamar uma viagem que possa aproveitar esse meu deslocamento, ele vai procurar aproveitar. Com pequenos desvios, para quem já chamou, ele vai buscar esses próximos passageiros e tentar otimizar o aproveitamento desse recurso que foi mobilizado para fazer uma viagem. Então, uma viagem que serviu uma pessoa, pode servir a 3, 4, até 13 pessoas. Essa é a forma de funcionamento básica dele, como ele faz para ser coletivo. Mas ele tem outra forma, muito comum, que é muito usada, por exemplo, nos horários pico da tarde, happy hour, o pessoal saindo do trabalho. Pela convergência do local, as pessoas chamam viagens para lugares onde muitas outras vão chamar também, então as viagens naturalmente vão convergir, mas tem também a chamada coletiva. Então, por exemplo, eu chamo uma viagem, vamos supor que a viagem que eu chamei deu aqui R$15, e eu chamo mais 10 pessoas para ir comigo. Cada um que vai, desde que esteja no mesmo pedido, é mais R$4. Então, essa viagem que ia ser R$15, para 11 pessoas, ela vai ser 55. Então, essa é uma outra forma coletiva de usar o top, né, e é uma maneira que a gente atende. Então, ele tem esses diferenciais de segurança, de respeito, e os preços são previstos, eles não vão mudar porque a demanda subiu repentinamente. Então, você não vai sair de casa achando que só com R$20 preparado para gastar e, de repente, virou 50. Não tem pegadinha nesse sentido. Não tem pegadinha. Nem mente o horário que vai te buscar, não cancela a viagem, essa é outra coisa. O motorista não tem nem esse objetivo, né? Ele não vai olhar se a viagem é boa ou ruim, chamou, ele vai. Né? E um fato interessante, muitas vezes, não foi uma vez ou outra, não é fora da curva, mas muitas vezes a gente é o aplicativo desse serviço de transporte coletivo sob demanda mais bem avaliado do mundo. Quando o passageiro porque usa, o passageiro, o cliente também avalia, né? Também avalia. E a gente, muitas vezes, é o serviço mais bem avaliado do mundo. 5 anos, Dimas, está fazendo, já está completando ou completou já? Completou. Completou. 5 anos de funcionamento com a avaliação hoje. Fábio, é um desafio. Veja, os nossos clientes, os que usam, né, não são tantos, porque a gente chegou a 44 veículos, hoje já tem alguns veículos, sendo aqui totalmente franco, alguns veículos já estão antigos e começa a dar baixa disponibilidade, então a gente opera com menos de 40 veículos diariamente,
Mas os passageiros que usam valorizam muito, sempre muito bem avaliados, os motoristas são bem avaliados. Por outro lado, qual era o desafio? Era a gente tentar inovar, não é à toa que não está instalado para todo lado, numa tentativa de um serviço que competisse com as plataformas. Por que isso é tão difícil? Porque as plataformas elas têm uma autorização social de uma leveza que ninguém mais tem. Vou te dizer de maneira assim, exemplarmente. Se eu pegasse a minha empresa de ônibus, né, não estou falando do Top, a minha empresa de ônibus, ou mesmo com o Top, eu abrisse uma portinha e disse, olha, eu não vou mais comprar ônibus, nem vou contratar motorista, colocar ninguém registrado em CLT, não. Agora, vocês vão ser meus parceiros, vocês compram o veículo, vêm para cá. Agora, o mercado é todo meu, eu que determino o preço. Se eu achar que você fez alguma coisa que não serve, eu vou te mandar embora. Se você trabalhar 24 horas por dia e não dormir também, eu não tenho nada com isso, isso é problema do parceiro. Se você atropelar alguém, se você tiver com o documento do veículo atrasado e as pessoas perderem a viagem, tudo isso é problema do parceiro. Se eu pudesse fazer isso com essa leveza, eu podia competir de igual para igual. Mas não é o nosso caso. Não. A gente não pode carregar só a música. Nós somos empresas locais, tem que carregar o piano também. Então, quando a gente entra para competir, esse limitador de preço dificulta muito, porque ele compete em condições não iguais. A gente não conseguiu colocar o Top realmente rentável. A gente consegue, tem muitas estratégias que a gente fez para tentar equilibrar. Conseguimos, em alguns momentos, dar um superávit primário, vamos assim chamar. Ele não paga os investimentos, ele não paga os veículos que estão ali depreciando, que são colocados, mas ele chegou a pagar os custos operacionais. Se paga desde que você considere que os investimentos são presentes. Né? Se o investimento estava feito. Na conta de bodegueiro, né? Que se paga. Ele paga os custos operacionais, ele paga o custo da viagem. Né? Os investimentos ele nunca chegou a pagar. E isso foi tornando muito difícil. O que torna um ruim negócio, né? Um negócio ruim. Se não paga o investimento. É um negócio que dá prejuízo. A depreciação ela custa. Né? Você comprou os veículos por um determinado valor, ele vai baixando, além do dinheiro que poderia estar aplicado, não está. Então ele vai enfraquecendo. E aí um assunto para a gente depois prolongar, mas assim, devido à própria baixa capacidade hoje das empresas que investiram no Top, pelos motivos do serviço maior que é o regular, a gente não conseguiu seguir evoluindo, crescendo a oferta do Top. E aí a gente já está enfrentando hoje muita dificuldade. À medida que essa frota, a disponibilidade dela pela própria idade começou a diminuir, a gente foi tentando adequar. Então, nós tivemos que reduzir o tamanho, ele não opera na cidade toda, ele operava... Pode colocar aquela imagem, por favor, aquele primeiro mapa, que acho que fica bom de ver. A área máxima que a gente operou é esse contorno azul. Uma área grande, né? Que está aí, né? É azul esse contorno, né? Ou é verde? Eu sou daltônico. É azul. Então, passava ali por trás do aeroporto, né? Chegava aqui perto, né? na leste-oeste aqui. Sim. E lá também Praia do Futuro, descia ali, passava da Unifor ali, né? Então, esses pequenos recortes que a gente vê, inclusive, são áreas que a gente foi detectando pelo próprio aplicativo, onde as pessoas queriam tentar chamar, onde elas fizeram o download do aplicativo. Né? Então, essa era a área de atendimento, a gente reduziu para essa área rosa, que está mais no meio, para tentar atender com um volume menor de veículos, que é o que a gente consegue ter hoje. Infelizmente, não está respondendo bem. Continua com muita dificuldade, a gente chegou num limite da capacidade das empresas de sustentar esse investimento para viabilizar o negócio, e a gente, inclusive, em breve, vai fazer uma nova modificação. Peço que coloque aí a próxima imagem, por favor. A gente foi tentando mudar modelos, né? Como eu comentei, ele era esquina a esquina, passou a ser porta a porta, a gente foi fazendo uma série de inovações no serviço para tentar viabilizar. Curiosamente, sem querer fazer nenhuma brincadeira Parece com a cidade. Uma arma. Eu vou dar outra sugestão. Vou dar outra sugestão para ficar melhor. Parece uma guitarra. Parece uma guitarra. Tratemos assim. Vamos nos inspirar com a imagem melhor. Vamos tocar em vez de atirar. Mas esse modelo, o que a gente está tentando fazer aí? Por mais que o Top seja coletivo, e você tem momentos em que ele esteja bem ocupado, os assentos bem ocupados, na maior parte do tempo, ele anda com 1 a 3 passageiros. Então, muito baixa produtividade. A maior parte dos assentos estão sempre disponíveis, a gente não conseguiu ocupar. Até porque precisaria ter tido mais capacidade de investir, ter mais veículos operando, talvez, para ter um volume de viagens que se agregue mais esse aproveitamento da viagem de um para outro, né? Uma pessoa com uma viagem mais ou menos coincidente com a próxima. Então, o que a gente vai tentar fazer agora? Essa é mais uma tentativa de tentar ver se a gente consegue trazer equilíbrio para essa operação, que ela tem que se equilibrar, ela não pode seguir dando prejuízo, nós passamos do limite. Então, nós vamos tentar fazer uma operação que, inclusive, houve desenvolvimento com a Via, que é a nossa plataforma que nos provê essa inteligência, né, desse aplicativo,
para que ele fique fazendo viagens pendulares dentro dessa área. Ele vai ficar mais concentrado nos corredores, de maneira que as pessoas vão ter uma alta frequência dos veículos neste corredor, utilizando, inclusive, faixas exclusivas de ônibus. Ele é transporte coletivo sob o mesmo contrato, apesar de ele não ter. Isso é um ponto interessante. Como é que foi o acordo para a gente fazer essa tentativa em Fortaleza? A gente tratou com a Prefeitura o seguinte: para este serviço, a Prefeitura não tem responsabilidade pelo equilíbrio econômico e financeiro. Era uma aposta das empresas. Sim. Certo? Porém, por outro lado, diferente do serviço regular, ela não determina qual é o volume de oferta, nem qual é o preço. A gente tem dentro de determinados limites, é claro que eles têm que vistoriar, tem todo um regramento para que a gente possa seguir, mas a gente tem liberdade de preço e oferta. Então, por isso, nós não temos a garantia do equilíbrio econômico e financeiro. Então, nós vamos tentar aqui dar uma maior produtividade para ver se eu consigo alcançar esse equilíbrio econômico e financeiro com a oferta que a gente consegue dar hoje, que são esses 44 veículos, mas que na prática a gente tem conseguido colocar menos de 40 na rua todo dia. Já tem uma boa parte da frota que está bem usada e começa a ter manutenções mais rotineiras, né, mais frequentes. Então, ele vai tentar atender de maneira mais pendular corredores bem consolidados para ver se a gente tem uma melhor ocupação, conseguir usar 8, 9, 10, 12 assentos, até os 13, claro, né, eventualmente, mas tentando melhorar essa média de aproveitamento. Bom, eu acho importantíssimo para a cidade, né? Você vê esse corredor também, não deixa de ser um corredor de impacto na cidade, pega ali o Rio Mar, né? Se não me engano, ali, né? Até o campus do PC, é uma faixa bastante grande, né? E a expectativa é que isso comece a dar resposta financeira que possa manter o serviço, não é? Um serviço, Dimas, que se parece-me, a impressão que eu tenho é essa, que já surgiu em função das dificuldades do sistema coletivo tradicional. Exato. Né? Imensas dificuldades, que sabe, fiz a abertura da nossa entrevista chamando a atenção para isso. Tá? E o sindicato aqui em Fortaleza ele é muito ativo, ele tem muita inteligência e ficou buscando não é nem uma saída, né? Algo paralelo que ajudasse também ao próprio funcionamento do sistema. Como é que está o sistema hoje? O tradicional, dos ônibus grandes, Dimas, as informações que eu tenho não são as melhores, né? Uma quantidade, já tivemos cerca de 1.100.000 pessoas transportadas por dia, hoje está a metade disso, né? O que certamente tem grande impacto no sistema como um todo. Mas vamos lá, eu queria que você começasse a abordar essa situação. Eu sei que isso vem se arrastando ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, né? É um sistema extremamente importante, né? Fortaleza não tem um sistema de metrô capaz de atender às necessidades de movimentar, de transporte da população, e já tem um sistema considerado exemplar no país. Parece que não está mais isso hoje, não é? Fábio, bom, só começando aqui pelo início, realmente o TOP surgiu nessa tentativa de a gente ir ocupando espaços, né? Não se pode negar que há mudanças de comportamento, há novas tecnologias, a gente precisava ir também se iniciando, estar na vanguarda e tentar buscar maneiras de atender as pessoas que já começam a deixar os meios tradicionais e usar novas formas, né? No caso das plataformas é muito evidente uma situação como essa. Só para não deixar de registrar, aquela área que a gente mostrou ali da guitarra, ela não foi tirada da nossa cabeça, né? Sim, tem toda uma aplicação informática para poder identificar e definir aquela área. Então, nós vamos partir para essa nova tentativa aí muito em breve. O sistema regular, a gente chegou a ter aqui, nosso melhor momento dentro desse novo contrato, que começou em 2012, foi 2015. A gente transportava 1.150.000 pessoas dia. Tínhamos uma idade média de frota da ordem de 4 anos, tínhamos 1.904 ônibus operando, no nosso melhor momento. Hoje são 1.230. Então, nós tínhamos muita gente, praticamente a metade da cidade por dia, tínhamos ônibus novos, não é isso? Isso. E tínhamos o quê? Qual foi o terceiro ponto que você falou? A oferta, né? Não, a quantidade de ônibus, quase 2.000 ônibus rodando na cidade. Isso. E hoje? Hoje nós temos 1.230 com a frota de 8 anos de idade média. Uau! A demanda, por outro lado, 520.000. Nós já estamos abaixo da metade desse momento. Tudo piorou em dobro, né?
tudo piorou em dobro. Se a gente fizer uma conta rápida, por um lado, você pode pensar o seguinte, ora, mas a oferta caiu bem menos que a demanda caiu mais do que a oferta, proporcionalmente, bem mais. Então, os ônibus estão andando com espaço tranquilo? Né? Não. Quando você não consegue fazer essas coisas exatamente par e passo uma com a outra. À medida que você vai reduzindo a oferta, a frequência vai ficando muito baixa, a espera começa a aumentar demais, você vai tendo mudança no perfil de passageiros, que isso é uma coisa que aconteceu muito pelas plataformas. Vou tentar fazer uma explicação rápida nesse sentido. E a hora de pico é hora de pico, né? Não tem jeito. Hora de pico é hora de pico, tudo concentrado. E é importante entender, e na pandemia isso foi um debate que eu tive que fazer muitas vezes, as pessoas queriam, olha, nós precisamos do distanciamento social, então não pode ter os ônibus lotados. E eu dizia, olha, eu poderia estar aqui respondendo simplesmente o seguinte, se pagar a gente coloca. Mas não é simples assim. Você transportar aquela quantidade de pessoas que se concentram em pequenos espaços de tempo... 2 horas pela manhã, 2 horas da tarde praticamente. 1 hora e meia. 1 hora e meia, né? Você não consegue fazer isso sem ser coletivamente. E isso vai fazer toda a discussão, que é bom a gente falar nisso aqui também, para a infraestrutura da cidade. Você não consegue colocar... e a gente teve essa experiência, teve momentos que a gente teve uma super oferta, proporcionalmente à demanda, e o que é que acontecia? A oferta, por mais que eu tinha muitos ônibus, havia uma fila de ônibus, às vezes, para poder embarcar, mas as pessoas que estão nos terminais, você não tem estrutura na própria cidade. Para ela dar essa fluidez, ela precisa ser produtiva. Para ser produtiva, os ônibus precisam embarcar uma quantidade mínima de pessoas, senão o terminal estoura. O que eu não coloco para dentro do ônibus estoura lá, nos pontos principais de conectividade dentro da cidade. Então, isso aconteceu. E a gente foi tentando amenizar o problema combustível, nós demos uma oferta bem acima da proporcionalidade de demanda daquele momento, mesmo assim, o serviço ele é coletivo, senão você não consegue fazer fluir, você tem uma série de gargalos, não é simplesmente só a quantidade de ônibus. Né? Mas, então, assim, o que a gente está vivendo hoje com o transporte coletivo? Até a pandemia, especialmente até a pandemia, no Brasil havia uma lógica que já era clara que não funcionava. O mundo inteiro, todos os países desenvolvidos já tinham virado essa página há muito tempo. O Brasil ainda tentava tratar como mercado. Ele precisa viver de quem paga a passagem. Raras exceções. São Paulo já tinha um bom volume de subsídio, outras cidades tinham um bom volume de subsídio, Brasília é um outro exemplo. Tem vários exemplos de bons volumes de subsídio. Mas, na maioria das cidades, era como Fortaleza. Você precisa se equilibrar de quem paga a passagem. Por que eu estou dizendo de quem paga a passagem? Porque não é de todo passageiro. Criou-se várias políticas, à época, sem fonte de custeio, de benefícios com descontos, com gratuidades, com múltiplas integrações sem pagamento de próximas viagens. Tudo isso era equilibrado em quem? Tudo isso se pendurava nas pessoas que pagam passagem inteira para curta distância. Isso é o único passageiro superavitário que você tem dentro do sistema. Mesmo a pessoa que paga a inteira e vai atravessar a cidade diametralmente, sair da Barra do Ceará, sair de uma ponta para outra, com múltiplas integrações, ele também é deficitário. Ele custaria muito mais do que um preço médio de passagem. Então, isso começou a não ter mais jeito. Na pandemia, isso foi enfrentado por N cidades no Brasil todo, e aí, sim, o subsídio teve que aparecer. Então, houve uma diferenciação. Eu batia muito nessa... A gente talvez tenha conversado sobre isso no passado, e hoje eu vejo que eu fazia uma defesa que ela não era... talvez naquele momento coubesse, mas eu defendia que a tarifa era uma conta técnica. Porque qual era a lógica? Discute-se muito quanto custa o serviço. Eu quero... E não são as empresas que definem, é o contratante, né? No caso, o município, ou, no caso da região metropolitana, o governo do Estado. Eu quero esse tipo de serviço que custa mais caro, eu quero menos ocupação, eu quero maior oferta, eu quero que atenda N bairros, como a gente tem vários bairros, metade das nossas linhas, mais ou menos, são totalmente deficitárias. A gente atende porque é uma questão de cobertura geográfica e tem que ir lá buscar, que faz parte da rede. E é uma rede pública e uma rede pública, o interesse é atender a população. É atender a população. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se o operador fosse determinado que ele operasse com alta frequência, mesmo que seja para buscar um passageiro só e ainda servir um refrigerante para ele lá dentro como garçom, era para a gente fazer. Era o ideal. Desde que pague, claro. Não tem nenhum problema. Né? Acontece que claro, o dinheiro público é limitado, todas as gestões elas têm dificuldade com isso. Né? Você vai lá discutir orçamento, você vai disputar espaço com saúde, com segurança, né? com educação. Né? Todas as pautas são nobres.
O serviço de transporte coletivo, eu costumo dizer que é o serviço essencial que dá acesso a todos os serviços. Não só porque leva as pessoas para consumir o outro serviço. Não é à toa que está previsto na Constituição, previsto né? na Constituição, como um direito exatamente essencial. Por esse ponto. Mesmo patamar. Trabalho, saúde, educação, tudo passa pelo transporte. E para a cidade funcionar. Claro que sim. Né? Cidade fluidez é a cidade que tem um sistema de transporte bom. É clássico, né? Toda cidade bacana, quando as pessoas viajam, voltam percebendo isso. Viajam para o primeiro mundo e voltam, poxa, o transporte lá é super bacana. Né? Seja metroviário, seja ônibus, muita oferta, não enche nunca. Aquilo custa caríssimo. O transporte na Europa custa em média 11 euros por cabeça. E as pessoas, o turista até paga mais caro, mas especialmente os cidadãos, eles têm políticas voltadas para eles e vão pagar 1 euro, 2 euros, eventualmente pagam por assinatura, como é o caso de Portugal hoje. Sim. Você paga um valor mensal de 40 euros e anda em toda a região metropolitana de Lisboa quantas vezes quiser ao longo do mês. Então, são políticas que vão sendo criadas, né, entendendo aquilo como infraestrutura. Então, o transporte coletivo ele tem essa característica de fazer tudo funcionar. Os serviços, na verdade, funcionam, a cidade funciona porque o transporte coletivo funciona. Sim. Então, mesmo que você não use, sob essa lógica, por esse prisma, você também é cliente do serviço, porque ele faz parte da infraestrutura da cidade. Eu costumo dizer o seguinte, se não houvesse os ônibus, que ocupam 17 vezes menos espaço do que o transporte individual por cabeça, nenhum viaduto em cada esquina resolveria cidade nenhuma. Então, à medida que a cidade cresce, ela precisa aumentar a robustez do seu transporte coletivo. E aí, então, o que é que eu errava? Eu dizia que a tarifa é uma conta técnica, uma conta para engenheiros. E não é verdade, eu estava redondamente enganado. É uma conta política. O que é que... qual é a discussão? O que é que a cidade precisa? O quanto eu quero atrair as pessoas para usar o serviço coletivo, para melhorar tudo, as questões ambientais, né, para tornar o serviço melhor, né, para que eu invista mais nesse serviço e ele seja melhor, atenda mais pessoas, que ele seja mais barato. É uma discussão muito comum hoje. E quando a gente faz a discussão de tarifa zero, que já tem algumas cidades, eu não estou defendendo que seja tarifa zero, nós temos muitos passos a dar, mas ela inspira muito. Quando você olha Caucaia e Maracanaú, ambas já tinham, esse é um parênteses importante, essas duas cidades já tinham um transporte coletivo regulamentado, organizado, tudo funcionando. Quando colocaram tarifa zero, cada uma com um modelo um pouco diferente da outra, multiplicou por 5 a demanda. Olha o tamanho do alcance social. A demanda, gente, que o Dimas está falando, é a quantidade de pessoas andando, né? Que está usando o serviço. Então, à medida que você tira a barreira... E isso tira o carro da rua, isso tira moto da rua. Né? Comércio bate recorde. Comércio bate recorde, os centros se revitalizam. É cheio de impactos, não é? Cheio de impactos. Acidente, nem se fala, né? O que está acontecendo aqui com a gente. Um drama, uma carnificina. Isso precisa ser discutido, Dimas. Já voltaremos a esse ponto. Eu sou motociclista. Né? Continua sendo, não para o meu cotidiano. Estou provocando o Dimas porque ele já sofreu um acidente grave. Continuo sendo. Não para o meu cotidiano, mas sou motociclista. Só dizendo isso para tentar dizer que o meu viés não é tão forte assim, não sou anti-moto exatamente. Mas a moto, como uma alternativa para funcionamento de transporte das pessoas na cidade, é claro que ela não é adequada, ela é na contramão de tudo que se precisa. Né? Tanto ambientalmente, que é um desastre, quanto se você olhar... Qual é o grande... O efeito humano disso? Qual o impacto? Qual é a classe da população atingida? Majoritariamente por moto, são jovens em idade produtiva. Sim. Então, você tem um impacto psicológico tremendo nas famílias, um impacto econômico tremendo pela pessoa que vai ter sua produtividade impactada, e previdenciário a longo prazo, horrível. Você vai converter contribuintes independentes. E outro ponto, né? Para o sistema público, o tratamento de acidentados, traumas, é caríssimo. E de longo prazo. Uma pessoa que sofre, por exemplo, vamos lá, diversas fraturas numa perna, por exemplo, ele fica imobilizado durante muito tempo numa cama de hospital, com um tratamento caríssimo, parafusos, essa coisa toda. Isso quando não fica com problemas de mobilidade para o resto da vida, né? Pois é, eventualmente ele, inclusive, fica inválido. Sim. Né? Ele passa a ser um aposentado prematuro. Numa cidade que não é preparada para cadeirantes, por exemplo, não é? Tanto que ninguém vê essas pessoas na rua, né? Fábio, tem um drama aí que ninguém quer tratar, e a política não quer tratar. É um drama tremendo. O Brasil, ele não criou uma cultura, as pessoas não compreendem, como é muito comum, volto a nos comparar com países desenvolvidos, né, com mais história. O Brasil é um país muito jovem, a América toda é muito jovem.
Mas se você for aos Estados Unidos, se você for à Europa, você vai ver uma coisa que aqui não tem. A pessoa é consciente de que, ao escolher dirigir, ao pegar um veículo, uma moto, um automóvel e ir para a rua, ela coloca em risco muitas coisas a si e aos outros. E, por isso, ela é responsável por aquilo. Então, se você pegar uma pessoa, você disser aqui no Brasil, hoje, que é o comum, né? A pessoa pode ir ali tirar uma habilitação, com pouquíssima experiência, não sei se quem conhece aqui a prova de habilitação para motocicleta, é ridículo, a pessoa não está apta a dirigir porque ela tirou a habilitação, ela está apta a passar naquele teste. Um testinho, né? Mas ele não está apto a dirigir. Aí ele sai dali, não faz um seguro, ele não é obrigado a ter um seguro, nem o DPVAT a gente dispensou. Então ele sai e o pensamento geral de moto ou de carro é o seguinte: se tiver um acidente, se eu for responsável, mesmo que eu não tenha o que pagar, não tem importância, é um acidente. Não, você assumiu um risco ao pegar um automóvel para dirigir, ao pegar uma moto para dirigir. Você tem que ser capaz. Se você não é, você deveria ser obrigado a se prevenir com um seguro. Isso é segurança comunitária, né? E aqui não tem muito pelo contrário. O que está acontecendo hoje? Não tem porque não se oferta o seguro, porque não é bom para as seguradoras ou porque não é obrigado? Não tem a consciência. A pessoa sai e acha que é natural. Ela sair sem ter nenhuma capacidade para arcar com os riscos que ela está tomando ao dirigir, e se alguma coisa acontecer, ela pede desculpas. Não há essa consciência. Isso não é comum em outros lugares. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muita gente já fala isso, percebe quando viaja. Tinha uma faixa de pedestre, não tem ninguém passando, mas a pessoa parou. Ela tem consciência, não é um ato só meu, eu não estou sozinho no mundo. Eu não posso arriscar colocar ninguém claro, em insegurança. Né? E aqui não há essa consciência. Não. A pessoa sai, se der um acidente, se ela puder pagar muito bem, se não puder, fica por isso mesmo. Paciência, risco de cada um. Né? Não é verdade. Para poder dirigir, eu deveria ser obrigado, olha, se eu quero dirigir, eu tenho uma série de externalidades que virão desse meu ato, eu vou poluir, e eu dirijo. Eu volto a dizer, também não sou puritano, não é claro, isso. Só estou chamando a atenção que é preciso uma consciência, e aquela pessoa que escolhe dirigir, ela custa muito caro à cidade. Meu filho está tirando a habilitação agora, meu caçula, 18 anos. De moto? De carro? Moto e carro, né? A habilitação está se habilitando. A sala de aulas virtual, eu não sabia nem como é que era esse modelo hoje, não sei se você conhece, mas é um prestador de serviço para várias autoescolas, não é a turma da autoescola dele. Passei recentemente São por isso com filhos também. Ou centenas, não sei. Mas aí tem uma pessoa que faz uma aula online e tal, e aí eles acabam interagindo um pouquinho ali no ambiente online. Ele falou, olha, todo mundo lá é para tirar a habilitação para ser moto Uber. Moto aplicativo, moto 99, sei lá, né? Agora você imagina, a pessoa vai tirar uma habilitação, vai sair dali que acabou de aprender, entre aspas, a dirigir, e vai pegar uma moto, vai carregar um passageiro, sem ser obrigado a ter um seguro diferente para isso, sem nada. E se acontecer alguma coisa, a conta fica para o Estado. Se e as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito grave. Pois é. Sim, mas a gente estava falando de moto, entramos na questão do sistema de transporte coletivo da cidade, falamos de moto, que tem uma forte relação com o impacto negativo que o sistema sofre hoje. Tá? Derivou bastante. Pois é. Hoje nós temos subsídio na cidade. Tem. Né? Que já é uma novidade. Isso aí é de 2020 para cá. 2020 para cá. Isso. Né? Antes, 2015, você falou que foi um grande momento, era essa lógica mais de mercado. Mais de mercado, tinha sustentabilidade no sistema. Claro que o setor público agia, por exemplo, tirando impostos do setor, do combustível do setor e vários outros impostos relacionados à compra de ônibus, enfim. Isso permanece e também agregou-se o subsídio, não é isso? A gente avançou muito. Naquele momento, quando eu digo lógica de mercado, é só na definição de preço. Sim. O que custa tem que ser repassado. Sim. Né? Porque nunca foi mercado. Ele é um serviço, sempre foi um serviço público definido pelo contratante. Né? Ele é um serviço que atende à cidade. O que avançou? Naquele momento, por exemplo, se criava lá um benefício, como tem um benefício nacional para todas as pessoas acima de 65 anos. Esse benefício ele não leva em consideração, inclusive, nem critério socioeconômico. Se você tem 66 anos e é rico, você tem direito à gratuidade no transporte coletivo. Tem direito a meia. Isso é generalizado, essa percepção equivocada
a respeito disso. Para quem ficava essa conta? Essa conta ficava para o vizinho, que às vezes é o vizinho passageiro vizinho, que às vezes está lá lascado, procurando emprego, sem renda nenhuma, com muita dificuldade para ir para uma entrevista de emprego, está pagando a passagem daquele idoso que está aqui do lado, que poderia estar pagando. Numa sociedade que está envelhecendo muito, aumentando dramaticamente a quantidade, não é? Vamos lá. A outra questão estudantil, que hoje é uma política que se ampliou, mas ela é sustentada, né, por subsídio. Hoje, o estudante em Fortaleza, já há bastante tempo, ele conhecido até hoje como meia passagem, né, mas não é meia, ela já era 1/3 da passagem tradicional. A tarifa integral hoje em Fortaleza é R$ 4,50. Tem algumas diferenças, por exemplo, se eu usar de 9 às 11 ou de 14 às 16, ela é R$ 3,90, para estimular você sair um pouquinho do horário do pico, né, para achatar a curva da nossa demanda, termo aí cunhado na pandemia. Mas o estudante pagava R$ 1,50, certo? E aí agora ele tem 2 gratuidades por dia, isso na área urbana de Fortaleza, 2 gratuidades por dia letivo. É um benefício concedido com critério, qual? Não é 2 cumulativas. Se eu não usar hoje 2, amanhã eu tenho 4. Não, todo dia tem 2. Se você usar uma, você usou só uma. Se usar 2, se não usar usou a gratuidade. Se não usar nenhuma, não usou. Agora, e se eu usar 3 ou 4? Terceira e a quarta você vai pagar R$ 1,50. Não é meia, é 1/3 do valor da tarifa, que é R$ 4,50. E quanto seria, de fato, a tarifa se não houvesse subsídio? Pela última conta, no final do ano passado, dezembro de 2024, R$ 7,27. Se fosse na lógica sem subsídio, essa seria a tarifa técnica, arredondando aí R$ 7,30. Se fosse R$ 7,30, pode dar logo tudo para os aplicativos, porque não tem como você não ia manter mais. Então, você precisa... Essa é a discussão que eu sempre dizia, que eu errava muito, que eu dizia que era técnica e não é. O valor da tarifa é um preço público, né? Ela é praticamente uma classe de tributo, é um serviço público contratado pela prefeitura ou pelo governo do estado, volto a dizer, quando é serviço metropolitano é pelo governo do estado, e aí se define um preço para usar esse serviço. E esse preço é uma decisão política. Se houvesse espaço no orçamento, quanto menor, melhor. Outra discussão é quanto custa o serviço. Essa é uma segunda discussão, que ela também precisa ser enfrentada, e hoje essa é a grande dificuldade. Na maioria das grandes cidades, é espaço no orçamento para sustentar um serviço adequado. A lógica de serviço que se sustente de tarifa, a gente ainda aqui tem mais de 75% da nossa receita ainda é tarifa. Ela traz um efeito muito ruim, nefasto para a cidade. Qual? Essa lógica se aplica bem no mercado. Se eu consigo cobrar só um determinado X de valor, de preço, que é o que o mercado aceita, então eu tenho que reduzir meu serviço, é o que tem. Né? Então, essa é uma lógica de mercado. O que é que começa a acontecer com isso? Então, começa a reduzir a oferta, porque é o máximo que se consegue cobrar, o subsídio também há um limite, você não consegue ter um subsídio maior porque não cabe no orçamento. Aí vem a terceira variável dessa equação para tentar equilibrar o serviço, para poder minimamente ele se manter funcionando. Qual é? Reduzir a oferta. Então, você começa a ter áreas da cidade cada vez menos atendidas, descobertas, ou com uma frequência muito baixa, a espera fica muito grande, muito longa. Né? Então, você tem essa discussão da qualidade desse serviço e vai ajudando a tirar pessoas do serviço coletivo, que é o que faz a cidade funcionar bem, para o serviço individual, vai tornando o individual cada vez mais atraente, mais competitivo. Né? O que é péssimo para a cidade. Isso tem que ser dito o tempo todo. É muito ruim para uma cidade como Fortaleza, isso aí. Sabe? Essa depauperação aí do serviço de transporte coletivo. Enfim, na hora que deixa de ter um atendimento num bairro que não é... um bairro que tem poucos serviços de ônibus, por exemplo, naturalmente isso vai para a moto, né? Naturalmente. Corre naturalmente para isso, não é? Se você colocar, Fábio, aquela imagem... Tem uma imagem aí que é a próxima imagem, então. Que é a Marginal Tietê. São Paulo. São Paulo, agora... 18h50. Junho de 2025, semana passada, junho de 2025, 18h50. A Marginal Tietê foi ampliada, com a expectativa de que fosse dar fluidez ao trânsito. Eu ando em São Paulo a vida inteira. E me lembro de não tanto tempo atrás, coisa de 2 décadas atrás, a Marginal Tietê era uma via que você pegava com a segurança de que ali você ia ter fluidez. Ela devia ter menos da metade desse espaço que tem hoje. De repente, ela começou a entupir, e não tem... Você pode tampar por cima do Rio Tietê, se você quiser, vai continuar a mesma coisa. Não é atraindo as pessoas para o transporte individual que se resolve cidade nenhuma. E, diga-se de passagem, São Paulo, porque é uma cidade com os desafios são do calibre da cidade, né, é claro, mas tem uma boa malha metroviária, tem muito ônibus, uma frota boa, uma frota nova, está conseguindo manter passageiro.
Isso é um inferno. 18h50, você está metido num negócio desse aí. Vai passar 3 minha horas nossa aí. Mãe. Qualidade de vida vai lá para baixo, a cidade estrangula. Poluição, tudo. Risco de assalto, tudo aí. Né? Tudo. Detalhe interessante, Fábio. Em Fortaleza, a gente seguiu perdendo passageiro desde 2015, como a gente falou, né? Não parou, tá? A gente, no ano passado, 2024, já transportou menos passageiro que 2020, que foi o ano da pandemia. A gente recuperou 2021, voltou a cair, segue caindo. Segue caindo. 2023 já foi praticamente igual, um pouquinho maior, mas praticamente igual. 2024 já foi menor do que a pandemia. Bom, temos aí um agente regulador disso. Tem alguma outra imagem relacionada a isso, Dimas? Tem uma próxima. Só para terminar essa parte de fluidez. Pois não. Essa imagem, ela Munique, 2001. Espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito, ônibus, bicicleta e carro. Se a gente dispensar as pessoas dessa imagem, porque essas pessoas estariam dentro dos seus veículos, né? Você tem um ônibus para ocupar esse espaço todo aí. Você tem as bicicletas, que também não andariam tão organizadas assim, tão próximas, mas mesmo assim você não tem a mesma ocupação. E você tem os veículos que também não andam assim. Esses veículos eles podem até estar assim se for estacionado. Se você estiver em movimento, você pode dobrar no mínimo esse espaço que ele está ocupando aí, como eu disse. Cada pessoa que vai para dentro do ônibus ocupa 17 vezes menos espaço. Agora você transporte isso para um grande volume, 500 e tantos mil passageiros que a gente deixou de transportar no transporte coletivo aqui em Fortaleza, indo para automóvel e moto. Onde é que eles estão? No automóvel e na moto. A minha defesa, Fábio, assim, de maneira muito clara, como você colocou aí, que seja sem rodeio. Cidades de até 5 milhões de habitantes, solução de mobilidade é muito ônibus, frota nova, volume de oferta boa e bicicleta. Essa é a solução, que você consegue colocar a curto prazo, bicicleta com espaço adequado, com a sua participação nesse... Isso que você está falando parece algumas experiências de algumas cidades, grandes cidades da Colômbia, que viraram exemplo. É por aí? É mais ou menos isso, Tem algumas cidades que se destacam nesse sentido, né, com o veículo, ônibus, você resolve com muita rapidez. Goiânia, o prefeito lá agora adotou uma política que ele chama de metronização. Eu estava vendo uma entrevista dele, está na Exame, desse final de semana. Ele dizendo o seguinte, olha, se eu começo aqui uma obra de trilhos, eu não tenho nada contra trilha, é ótimo, está aí, está feito, o Metrofor está operando, está ampliando, o que vier vai ter que ser estruturante desse sistema, acho que tem que ser uma rede só, tudo interligado, está feito o investimento, vamos colocar para funcionar. Mas a colocação dele é a seguinte, o que eu coloco uma obra de trilho, que vai levar muitos anos, muito comumente leva décadas. O nosso metrô começou em 97. E custa muito caro. Ele falou, em 30, 60 dias eu metronizo uma linha. O que ele chama de metronizar? Ele dá prioridade, faz as faixas prioritárias, revisa as paradas, ele dá a estrutura, coloca frota boa, frota nova, volume de oferta, e ele resolve. Se você for a Istambul, eles têm um BRT em Istambul. O BRT é a sigla para Bus Rapid Transit, que é um serviço de ônibus totalmente segregado. Não é nem faixa prioritária, não. Ele é segregado. Né? Você tem os corredores de ponta a ponta totalmente segregados. Eles têm frequência lá de 20 segundos. O termo técnico chama headway, é o intervalo. Nos picos, eles chegam a 20 segundos. 20 segundos. Eu nem conheço uma operação, não cheguei nem perto. Incrível. Aqui em Fortaleza, nós já chegamos a ter linhas com frequência de menos de 3 minutos. Incrível também. No nosso auge. Né? Fortaleza é um serviço que a gente presta aqui, Fábio, que assim, várias características dele ainda são referência. A gente tem muito perto de 100% de cumprimento de viagens, 99,8%, mais ou menos, alguma coisa desse tipo. O que é que você chama de cumprimento? Que é o que eu vou explicar. Significa o seguinte, todas as viagens programadas são cumpridas. Começam e terminam. E dentro de um horário razoável. Né? O segundo é a pontualidade. Pontualidade já cai. Você já vai para a ordem de 75% quando você dá uma tolerância de 5 minutos. Até porque não há controle sobre o trânsito. Um etc. pequeno acidente, né? Enfim. Como é que a gente consegue ter um bom cumprimento de viagens e uma boa pontualidade? São 2 aspectos. Controle operacional, com muita tecnologia, com os veículos todos são rastreados por GPS aqui desde 2014. Foi ainda antes de 2010, 2008. A gente colocou a frota para rastrear por GPS. Em 2016, a gente colocou já o aplicativo que dá previsão de chegada nos pontos em tempo real, não é uma programação. Se ele atrasar, você vai saber.
né, com até 5 minutos de precisão. Então, você não precisa ir lá para o ponto e esperar 20 minutos, meia hora, 15 minutos, a depender da linha, nem 10 minutos. Você fica aqui, quando você vê que está a 5 minutos, você vai para o ponto. Vai para lá, claro. Né? Então, a gente já tem isso implantado aqui também há muitos anos. Então, você tem o controle operacional e você tem o planejamento. Para você ter uma ideia, a gente tem 300 e tantas linhas, menos de 350 linhas operando em Fortaleza. A gente faz 1.000 quadros de horário, praticamente 3 vezes por linha, por ano. O que significa isso? Que eu estou sempre adequando à realidade da cidade. Se muda alguma coisa, alguma área começa a ficar mais lenta ou mais rápida, e eu posso revisar o tempo de viagem, a gente, então, tem que correr e fazer essa revisão com frequência para que seja um serviço com a previsão adequada e que eu possa tentar, operacionalmente, manter aquele cumprimento. Sim. Então, você tem características belíssimas ainda aqui no funcionamento do nosso serviço. O acompanhamento que a gente faz com a equipe, a gente tem equipe de campo, da ordem de 150 pessoas estão em campo todos os dias. Eu tenho mais de 50 pessoas que estão no escritório acompanhando por GPS para interagir com essas pessoas em campo, para intervir na operação. Então, a gente tem muita coisa interessante aqui. Agora, nada disso consegue, claro, sobrepor a questão principal. O volume de oferta caiu demais. Qual é o risco que corremos com isso, Dimas? Chegaremos e aonde é o fundo do poço disso aí? Pois é, a minha preocupação é justamente essa. Estamos perto? Minha preocupação é que esteja. Eu não estou culpando ninguém por isso. Isso não é culpa de nenhum prefeito, nenhum governante. Isso vem acontecendo, e, em grande parte, talvez eu me cobre, porque eu acho que eu não consigo passar essa mensagem com essa clareza que nós estamos passando aqui. Um bate-papo desse aqui com um prefeito ou com um governador é muito difícil você ter essa oportunidade com esse tempo todo. Mas tem um termo americano que chama tipping point. Não sei se eu estou tentando pensar numa tradução boa aqui. É como se você empurrasse uma cadeira e ela balança, mas não cai. Balança e volta. Só que se você passar daquele ponto, ela cai. Ela vai embora. Então você não sabe quando é que o próximo passo vai ser cair do precipício. Mas a gente não está muito longe. Porque é uma escalada, não é? É uma escalada. Não sei se você já viu o relato de empresas que quebram. É muito comum você ouvir a pessoa dizer o seguinte: começou a dificuldade, foi ficando difícil, eu comecei a não conseguir ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas, comecei a não pagar imposto, comecei a não pagar os empréstimos, quando eu vi, desabou. Porque você sempre assim. Você vai conseguindo conviver com o caos até um certo ponto, de repente você não... Quando vem 3 coisas de uma vez, começa os pratos. Se eu estou equilibrando 10 pratos aqui, quando começar a cair o primeiro, você vai correr para o segundo, cai também, quando já cai tudo. É o caos. Você perde o controle dentro desse caos. Né? Então, a gente precisa de encontrar uma solução para o Brasil como um todo. Tem muitas discussões de como financiar o transporte. Eu participo de uma ONG, chama MDT, Movimento pelo Direito ao Transporte. Eles até costumam alongar, direito ao transporte de qualidade para todos. Lá dentro, o mais comum é a defesa do tarifa zero. Eles defendem um sistema único de mobilidade, com participação das 3 esferas, governo federal, estadual e municipal, sempre, e com custeio, transparência, alguns mecanismos de controle social, de acompanhamento e tal, mas contratação do serviço pela produção e não pelo passageiro transportado. Essa lógica, independente se a gente vai chegar naquele... então, quando a gente chega numa completude de uma proposta como essa, que precisa de toda uma discussão legal nacional, inclusive, tem alguns deputados que defendem, o maior defensor que eu conheço desse sistema único de mobilidade, aliás, 2, ex-prefeito Luiz Erundina e o deputado Gilmar Tato. Os 2 de São Paulo. Os 2 de São Paulo. A Luiz Erundina, inclusive, defendeu tarifa zero lá na época dela. Né? Então, acho que isso é uma coisa ainda distante, mas você pode se inspirar nessa discussão e tentar ampliar. O governo federal, por exemplo, que criou essa gratuidade acima de 65 anos, nunca tinha participado. Participou a primeira vez em 2022, com um custeio de metade do ano, naquela PEC das bondades, no final do governo Bolsonaro, não saiu com uma PEC que foi taxada de eleitoreira e tal, né? Uma das coisas que tinha lá era 2,5 bi, que foi distribuído no Brasil, proporcional à população idosa, com o objetivo de dar um atendimento urgente ao colapso que estava imenente do transporte coletivo nas cidades. Então, foi a única vez que o governo federal participou, sendo que ele cria, e ele participou com essa fundamentação, para honrar o custo da gratuidade, que é nacional. Nenhuma prefeitura tem o direito de dizer, não, aqui quem andar vai pagar. Deveria ter, né? Deveria ter, porque ela não recebe o custeio. Então, e quem sofre o impacto é ela? E criando mecanismos de arrecadação específica para o transporte coletivo, porque não dá para ficar indo lá disputar espaço no orçamento com toda a prioridade que existir.
né? Você fica numa insegurança muito grande, você não consegue nem quem invista nos serviços mais. Hoje vai ser, à medida que as licitações começarem a vencer e precisar de novos interessados, vai ser uma dificuldade tremenda. Está cheio de mensagens no que você está falando. Uma, né? Você disse que a oportunidade é rara junto ao dirigente público, seja quem for, de expor com clareza e com tempo as questões, né? Isso, a meu ver, tem um significado bastante forte do que você está dizendo, né? A outra foi o que você acabou de dizer, né? O que é que você disse, Dimas, agora, no final, que quero que você repita. Ixi, agora aí você me pegou, porque eu limpei o HD aqui. Porque são as mensagens que estão colocadas... As licitações. As licitações, né? E você acabou de dizer algo muito forte, que se fosse feita a licitação hoje, possivelmente não teria empresas interessadas em explorar o serviço, porque ele não é viável do ponto de vista econômico e financeiro. Excelente ponto, Fábio. Isso é muito grave. Toco também sem rodeios, digo com muita clareza. Estamos falando não apenas com um dirigente que está à frente, tecnicamente e politicamente à frente do sindicato desse setor de empresas que atuam no transporte de Fortaleza. Ele também é um empresário do setor. Sim. Então, sabe o que está dizendo. E eu vou dizer com números, com fatos e números. Todas as empresas que participaram da licitação aqui, na época, muitas empresas não conseguiram participar, tinha empresas de décadas, que sempre existiram aqui em Fortaleza e não conseguiram participar da licitação, porque tinha que pagar outorga, tinha que investir na frota, tinha que regularizar a garagem, tinha uma série de critérios para poder participar, inclusive certidões negativas, tinha que estar com os impostos todos em dia, muitas empresas não estavam. Então, as que conseguiram participar foram 14, do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Fortaleza. Dessas 14, quem fez o que é a coisa mais natural do mundo, todo concessionário é estimulado a fazer isso, inclusive quando você vai para a faculdade, você aprende lá, que o dinheiro mais caro que tem é o do sócio, é o do investidor. Então, dentro de um volume de endividamento normal, esperado, dentro do que você tem segurança de receita, é normal que você se endivide. Todas as empresas que se investiram buscando recurso de terceiro, quebraram, porque não tiveram o seu contrato respeitado para honrar. De terceiro, você está falando de bancos. Bancos. Buscou no mercado financeiro recurso para investimento. Uhum. Né? Essa é não a grande sustentar. função do mercado financeiro, é essa. Né? É dar capacidade de investimento para que os negócios se expandam, a economia se expanda, todo mundo ganha com isso. Uhum. E as empresas a minha empresa, inclusive, tomou um determinado volume naquela época, e tivemos muita dificuldade, mas conseguimos passar. A maior parte do nosso investimento foi próprio. Uhum. Então, quem fez investimentos próprios conseguiu manter o negócio até hoje. Uhum. Das 14 empresas, tem 10 ainda. Todas as que buscaram dinheiro no mercado foram tendo dificuldade de conseguir honrar com os compromissos que ela assumiu. Ela teve que comprar frota, ela teve que fazer investimentos em garagem, ela teve que fazer expansão de área, ou teve que fazer correções nessas garagens, teve que pagar outorga. Tudo isso era previsto que, ao longo de 15 anos, você conseguiria amortizar dentro da previsão do seu contrato. Como os contratos não conseguimos impor respeito a esses contratos por essas questões de redução de oferta, redução de demanda, mudanças de comportamento, etc., então as empresas começaram a não conseguir honrar. As empresas que tinham esse endividamento foram quebrando, né? Quebrando aqui um termo chulo, né? Nem sempre é exatamente isso, mas elas foram ficando inviáveis. Estou dizendo isso com cuidado, porque uma vez eu falei isso e um colega que saiu me cobrou. Falou, poxa, eu não quebrei. Eu saí, honrei meus prejuízos, paguei meus funcionários, etc. E não deixa de ser uma colocação também importante. Não é? Então, estou fazendo esse cuidado. Aliás, o Brasil tem essa mania também de tratar quem tem dificuldades e quebra, literalmente, né? Isso não é um motivo de humilhação de maneira alguma. Né? Pelo contrário. Estava ali numa luta, não conseguiu honrar, muitas vezes, compromissos que ele não controla, não é? Uhum. Questões que ele não controla, como o que aconteceu em Fortaleza, uma dependência muito forte do setor público, essas demandas novas, a cultura da cidade que vai mudando, enfim. Inclusive, os países que têm economia pujante, como o caso dos Estados Unidos, uma das coisas que eles mais destacam é a lei de falências deles. Sim. Lá, você não pode burlar em nada, você vai ser preso, né? Você não tem essa dúvida, mas a lei de falências deles é muito bem feita, porque é normal, é esperado que o empreendimento tem risco, pode acontecer. Enfim, aqui quebraram, deixaram de ficar inviáveis já 4 empresas. Das que estão aqui operando ainda, ou estão lidando com muita dificuldade com dívidas, ou perderam o dinheiro que colocaram na frente. Para você ter uma ideia, lá na nossa empresa, a São José, é uma empresa que já perdeu da ordem de 40 milhões
de capital que foi empregado para fazer essa operação. Desde a licitação. Desde a licitação. E nós não conseguimos manter o patrimônio. 40 milhões atualizados. Atualizados, valor de hoje. Em 10 anos, né? Em 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. A frota tinha 3,4 anos de idade, hoje tem 8 anos de idade. Então, enfim, a gente, à medida que renova, consegue trazer uma série de inovações interessantes. Os veículos, hoje, todos têm Wi-Fi. Apesar que a gente está com um probleminha nessa rede, estamos corrigindo, mas em breve vai estar tudo de novo. Hoje está tendo falhas no Wi-Fi, mas estamos corrigindo isso, só estou tomando esse cuidado, porque senão alguém vai e fala, vim aqui, não tem Wi-Fi. Né? Realmente tem alguns veículos que estão com problema, nós estamos corrigindo. Daqui para o mês que vem vai estar tudo regular. Mas os veículos novos todos vêm com ar-condicionado. A gente está utilizando, na maioria dos veículos novos, depende um pouco da característica da linha, mas suspensão pneumática, não é mais suspensão de mola metálica, alguns veículos, inclusive, com transmissão automática. Então, você tem uma série de inovações que vêm com a renovação que eu deveria estar mantendo, para poder manter meu patrimônio. Só que eu não consegui mais renovar, então está entrando muito devagar essas novidades. Você está me dizendo, então, se fizesse uma licitação hoje, ela daria... Deserta. Deserto. Não tem quem se interesse. Quem entrou nessa licitação em 2012 entrou para contribuir com Fortaleza. Foi uma licitação de empresas caridosas. Na prática, já em 2012? Não era essa a expectativa. Não era um quadro tão feio, né? Não, e a gente achava... Essa discussão ela é difícil de explicar. Havia uma expectativa, e a gente continua achando que deveria ser assim, de que, à medida que eu tenho um contrato de concessão, eu sou um concessionário, a gente achava que ia ter um documento que nos resguardaria, porque nós não estamos sujeitos à lei de mercado. Nós somos um serviço público, nós não estamos a colocar, vamos ver se o ônibus tem demanda, se não tiver, eu tiro. Não é essa a regra. Se ele manda eu colocar este ônibus, com essa quilometragem, com este tipo, eu tenho que colocar para rodar. Se a demanda não apareceu, o contratante tem que pagar por esse ônibus. Se você não, tive empresa de fretamento, hoje não tem mais. Mas eu não colocava um ônibus para operar para uma determinada indústria, se não der demanda eu não pago. Não, eu só vou colocar o ônibus para operar para os seus funcionários, que hoje são 10, pode ser 15, pode ser 20, ou pode vir para 5, mas você tem que honrar com esse custo. Você está contratando o serviço para disponibilizar ele para os seus funcionários, é a mesma coisa. Então, eu não tenho nenhuma das ferramentas de mercado. Quais são as principais, se eu quisesse tratar isso como mercado? Era liberdade de oferta e liberdade de preço. Eu não tenho nenhuma das duas. Eu tenho que colocar a oferta que o poder público determina e eu tenho que cobrar o que o poder público determina. Então, a diferença ele tem que pagar. Só que isso está sendo difícil encontrar esse espaço nos orçamentos. E, por isso, foi que a licitação virou uma licitação de caridade. Como você disse, é uma concessionária pública. Né? Vocês Exato. estão sobre vamos lá, o comando, digamos assim, da Prefeitura de Fortaleza. Está havendo sensibilidade para esta conversa com a Prefeitura? Certamente vocês estão buscando dialogar, conversar. Né? Há subsídio. Quanto é que está o subsídio hoje, mensal? O subsídio hoje, a Prefeitura tem pago 12 milhões de reais para a tarifa e 2 milhões e meio pela gratuidade estudantil. Então, soma 14 milhões e meio. Porém, se você pegar as contas da própria Prefeitura, eu tenho N questionamentos nessa conta, mas aceitando as contas da própria Prefeitura, e eu tenho discutido isso com a Prefeitura, tá? Não estou fazendo aqui nenhuma acusação, estou só sendo transparente conforme a gente se comprometeu. Claro. E o próprio prefeito falou muito nisso quando assumiu. A lei que passou na Câmara no final do ano passado, no final de 2024, com a previsão de custo do serviço conforme ele está dimensionado, esse dimensionamento é da Prefeitura, não é das empresas, dava uma previsão de subsídio da ordem de 22 milhões, mais os 2 milhões e meio do estudante, então 24 milhões e meio. Tá, 10 milhões a menos. Tem 10 milhões a menos, todos os meses. E eu tenho... Esses 10 milhões, essa diferença de 2 milhões e meio é de equilíbrio que você... De equilíbrio. De equilíbrio. O que está acontecendo? A primeira torneira que é fechada, investimentos. A gente não consegue renovar a frota. Daí pouco, os ônibus envelhecidos. Por isso, os ônibus envelhecidos. Ao longo desse período... Os ônibus envelhecidos vai tornando tudo mais caro também. A né? minha manutenção hoje está impossível. Eu tenho veículos operando lá na empresa com 15 anos de idade. Então, eu vou fazer uma simples preparação para uma vistoria, eu gasto uma carroceria em cima do veículo. A tal da escalada. Só que eu não tenho alternativa, eu não consigo comprar o ônibus novo. O ônibus novo hoje está da ordem de R$1 milhão, 950 mil, mais frete, não sei, R$1 milhão, redondamente, um ônibus médio, do tipo que a gente usa aqui. Então, eu não tenho capacidade de renovar, eu tenho que ir lá e fazer esse gasto. É quase perfumar um peixe podre.
porque eu tenho que fazer esse gasto todo para colocar o carro operacional, mas ele vai continuar sendo um carro velho, com fiabilidade mais baixa, mais ruído. A população não se agrada desse carro, não tem os atributos novos, dentre eles ambientais, que é uma discussão que a gente pode fazer outra hora. Para você ter uma ideia dos veículos Euro 6, que são os novos que a gente compra agora, emissões locais foi resolvido, não existe mais emissão local. Problema de emissão, só se for defeito no veículo. Mas um veículo novo, as emissões locais principais são material particulado, são os terrores, né? Especialmente material particulado. Emissões que o Dimas está falando de poluentes. Poluentes, né? Os poluentes de preocupação local. Material particulado e óxido nitroso. A redução é próxima a 100%. Então, não há mais esse problema. O que deveria estar sendo feito é tirar o veículo velho da rua, que esse sim polui, e andar de ônibus novo. Além de ser muito mais eficiente por ser transporte coletivo, é a melhor maneira de se deslocar na cidade, a não ser que você vá a pé. Se você estiver indo a pé ou de bicicleta, tudo bem, você está emitindo menos do que quem vai de ônibus. Fora isso, a pessoa que passar do meu lado aqui num carrinho elétrico, o bacaninha que passar aqui num carrinho elétrico, está poluindo mais do que alguém que está andando de ônibus. Dimas, de 2020 para cá, 3 prefeitos, né? Pegou o Roberto Cláudio, parte da pandemia com o Zé Sarto, foi uma eleição feita em plena pandemia, candidatos de máscara, eleitores de máscara, e agora um prefeito, Evandro Leitão, que está há 6 meses com o mandato. Está tendo sensibilidade para ouvir essa história, para entender essa história, para buscar saídas? Sim, vem desde a Luiziane, só lembrando, a licitação quem fez foi a Luiziane, foi no último ano. Eu citei o 2020 como a década, né? Mas eu estou só acrescentando que realmente, assim, é para mostrar que não é pessoal. Entra prefeito, sai prefeito. Diga-se que, do ponto de vista político, sempre com grande efeito, né, as boas políticas no sistema. Né, que aconteceu com a prefeita Luiziane Lins, por exemplo, o congelamento do preço das passagens foi um ativo político importantíssimo para ela. Não tenha dúvida. O primeiro mandato dela todinho não teve uma tarifa. Naquela época, a gente teve 2 coisas que ajudaram a sustentar o serviço. A redução de tributos, que ela fez, ela tirou os tributos municipais, a gente pagava 4% de ISS, pagava taxa de gerenciamento, que era mais 4%, pagava taxa da FUNCI, que deixou do Juraci, não tem nem nada a ver com o setor de transporte, mas pagava taxa de vistoria. Tudo isso foi saindo e some-se a isso, naquele momento, um crescimento de demanda. Os passageiros vinham aumentando, dando produtividade ao sistema. Então, o estudo somado, a gente conseguiu passar os 4 primeiros anos sem nenhum reajuste de tarifa. Até a propaganda para a reeleição dela, né, era uma pessoa dando sinal para a parada do ônibus com 4 dedos, assim, que era 4 anos sem tarifa. Né? Aí, no segundo mandato, teve a licitação, no final do segundo mandato. Tivemos, inclusive, uma discussão jurídica com a gestão da Luiziane na época, por conta da última, da primeira tarifa, né, logo após a licitação. Aí entrou. Então, a gestão da Luiziane, o marco para mim em transporte que, com certeza, foi relevante demais para reelegê-la, foi a prioridade do preço da passagem. Ela tirou todos os tributos municipais, ela fez tudo que ela pôde, conseguiu com o Cid, na época, governador, redução no ICMS do combustível, que até hoje a gente paga metade do ICMS que pagava antes, para justamente ajudar a baixar um pouco mais, criou os domingos com desconto de passagem, tarifa social e tal. Então, a prioridade dela era essa, serviço barato e com volume de oferta. Chegou a era Roberto Cláudio, a prioridade era manter esse legado que veio da Luiziane e prioridade de tráfego. Então, começou a se organizar as vias, ele fez toda uma... Não foi só ônibus, ele fez uma política de mobilidade ampla, né, mas prioridade de tráfego para os ônibus era um grande destaque. E lidando já com o serviço já licitado. Depois veio o Sarto, 4 anos, aí enfrentou pandemia, né, foi outra dificuldade, foi onde consolidou-se o subsídio. Nada disso deixou o serviço 100% equilibrado econômico e financeiramente. O contrato sempre sofrendo nesse período e a frota vinha envelhecendo. Mas todo mundo foi dando a sua contribuição. Então, na gestão do Sarto, se consolidou o subsídio para ajudar a ter uma tarifa definida publicamente, politicamente, como deve ser, a diferença sendo com subsídio. A dificuldade tem sido espaço no orçamento. E nós temos dialogado, sim, com o prefeito Evandro, temos levado a ele, tentando encontrar soluções. E o que eu tenho chamado a atenção é que está chegando num limite muito perigoso, né, de insustentabilidade total. Né, mas a gente tem conversado e tentado encontrar espaço aí para tentar equalizar esse serviço sem que seja a solução de redução de oferta. Ok, Dimas, mais algum ponto que você queira abordar, Dimas?
Fábio, eu acho que a gente abordou aqui de maneira teremos também muito abrangente, teremos outra oportunidade. Isso é um tema fundamental, né? É preciso sensibilidade e muita transparência nesse debate. Eu acho que, na medida que a população compreende, né, como funciona, quais são as questões envolvidas, isso ajuda também ao meio, digamos, político também a compreender e a entender, né? Mas, fundamentalmente, não se constrói uma grande cidade, não se faz uma grande cidade sem um sistema de transporte público que funcione bem, sabe? Que atenda às expectativas, que atenda a população. Transporte público jamais será moto, jamais será carros sob demanda, carros pequenos, automóveis, e enfim, né? É algo decisivo do ponto de vista de uma cidade minimamente civilizada. É um sistema de transporte que funcione, que seja equilibrado, né, e que atenda às expectativas da população. Vou fazer um comentário, Pois Fábio, não. que eu comentei há pouco tempo sobre isso, assistindo uma discussão sobre políticas sociais, né, para públicos que têm barreiras para acessar oportunidades e tal. Essa discussão que a gente tem, né, de o quanto as pessoas que nascem em comunidades carentes, às vezes ficam lá naquele gueto, têm dificuldade de acessar tudo que a cidade tem para oferecer. Afinal de contas, nós viemos para as cidades para isso. O único serviço que é de mobilidade, que está lá para atender essas pessoas com uma política de tentar ser universal, o menor preço possível, atender as comunidades que, às vezes, não viabilizam o serviço, é o transporte público coletivo. Sim. Então, se você pensar numa cidade, não, vamos deixar agora as plataformas aí que vão tomar conta, você vai piorar, você tem uma piora na expectativa de chance dessa pessoa poder sair desse gueto para encontrar uma oportunidade de desenvolver seu talento. Ela pode ter um gosto musical, ela pode ter um talento para empreendedorismo ou para alguma área técnica, matemática. Ela precisa sair dali para encontrar essas oportunidades que estão na cidade. Sim. Se eu não der para essa pessoa uma maneira dela sair dali, eu condeno essa pessoa Sim. a nem que ela tenha vontade e tenha um talento ela poder explorar. Condena a própria cidade, né? Todas as boas experiências urbanas, inclusive aqui na América do Sul, eles tinham isso como princípio, né? Essa integração entre áreas consideradas mais pobres, enfim, e o resto da cidade, né? Isso é algo decisivo na construção de cidade. Dimas, eu espero que haja acessibilidade no trato dessa questão. Vamos continuar abordando o tema, é um tema, como eu disse, importantíssimo. Dimas, muito obrigado pela sua participação no Fox Colóquio. Teremos em breve novas oportunidades para tratar desse tema. Eu que agradeço, Fábio. Um prazer, um privilégio poder estar aqui com você. Privilégio nosso. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.